Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero ler apenas o verso primeiro, embora me interesse até o verso 5 de modo especial. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Meus irmãos, eu tenho a impressão que trabalhar dentro de uma empresa onde muitos mandam e os interesses são contraditórios é muito difícil, porque as vozes são distoantes, propósitos diferentes, e você pode ficar ali no meio, sendo mandado de um lado para o outro, e você não precisa buscar coerência nisso, porque não há coerência, é mais interesses circunstanciais, é mais é, uma filosofia daquele que dar a ordem tem em vista, ou tem como fundamento, ou caprichos circunstanciais, coisas assim. Então você fica bem perdido, porque você pode ser recriminado por fazer o que lhe mandaram fazer. E agora uma outra pessoa pode entender que aquilo não deveria ser feito e você não sabe a quem obedecer. Você vê isso muito em filmes, entre a ordem que um pai dá e depois o filho dá uma outra ordem e o empregado não sabe a quem atender e depois ele, na linguagem técnica, se lasca, né? Se dá mal com isso. O apóstolo Paulo ele fala algo muito importante aqui a respeito do seu chamado, e isso abrange toda a vida cristã. É que ele foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Há uma harmonia no chamado do apóstolo, por Jesus Cristo e por Deus Pai. E ele continua nessa mesma toada, no verso 3, diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça vem do Pai e do Filho. No versículo 4, o qual se refere a Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Há uma harmonia deliberativa e executiva da Trindade. E quando Deus nos chama conforme a vontade do Filho, conforme a vontade do Espírito. Quando o Espírito aplica as obras de Cristo em nossos corações, ele o faz conforme a determinação do Pai e conforme a obra perfeita de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso chamado é um chamado da parte do Pai, da parte do Filho, da parte do Espírito Santo. Nós somos queridos pela Trindade. O Deus que nos chama é o Deus que nos acompanha. É um Deus que age em harmonia com a sua própria natureza e, por isso mesmo, em harmonia com as suas determinações. Nós somos chamados pelo Deus Trino. E esse Deus Trino, ele nos chama e provê os recursos, porque ele provê, né, o Deus Triuno provê a graça, como diz aqui, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, cada vez mais nos conscientizar dessa realidade, da beleza, da responsabilidade do nosso chamado e, ao mesmo tempo, do conforto que podemos usufruir. Não há aqui nenhuma supremacia de poder independente do outro. Não há aqui uma luta pelo poder. Não. A Trindade, augusta e bendita, nos chamou. Nós somos chamados da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse Deus que nos chama é um Deus Pai. É o nosso Pai, que nos abençoa, nos guarda, nos dirige e nos sustenta. Pense nisso. Não se entregue aos desapontamentos, às possíveis frustrações, aos possíveis dissabores do nosso ministério, de nossa caminhada cristã. Mas confiemos em Deus. Deus nos chama. E Ele há de nos orientar mesmo através dessas dificuldades. Que Deus nos guarde. Amém.